Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Muito obrigado por você estar conosco. Falou, Alfredo. Opa, obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez, tá? Agradeço a você por estar nos dando a oportunidade de mais um tempo chegar na sua casa, chegar no seu carro, aonde você estiver assistindo esse novo episódio do Parabolando Podcast. Nossos episódios estão sempre ao ar, salvo alguns problemas técnicos, como tivemos na semana passada. Rapaz, problemas técnicos não é fácil. E nós tivemos alguns problemas, mas normalmente os nossos episódios estão ao ar, tá? Nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, e 9 horas da noite, horário aí do Brasil. Também estamos aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, e também lá na rádio aibo.com, lá no Japão, uma rádio brasileira a serviço da comunidade brasileira ali no Japão, tá bom? Então não deixe de compartilhar. Alfredo, nós tivemos no nosso episódio anterior, né? Esse anterior foi o valor da oração, e tivemos um episódio, aqueles que vieram da grande tribulação. Foi o episódio campeão que bateu todos os recordes, tá? Desde quando o Parabolando está no ar, desde fevereiro de 2022. Então, aqueles que vieram da grande tribulação, se você ainda não teve a oportunidade de ver ou ouvir esse episódio, convido você a dar um tempinho e olhar lá, que realmente é um episódio que está fazendo muita diferença. Todos os episódios fazem diferença. Por exemplo, esse hoje, 33% já era. E agora? O que é isso aí? Já você vai saber, porque isso está escrito, né, no capítulo 8, né, lá na abertura do 7º selo, e nesse 7º selo tem 7 anjos com 7 trombetas. E aqui nós vamos falar o quê? Da primeira trombeta, tá? A começar da primeira trombeta, que é sempre a 33%. Já você vai entender por quê. Então, convido você a compartilhar, a comentar. Tivemos muitos comentários também, viu, Alfredo? Que maravilha, que vários bênção. Comentários, tá bom? E se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por tudo, tamo junto e estamos começando mais um episódio do Parabolando Podcast. Chega lá, Alfredo. Opa, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no Parabolando Podcast. Sim. E hoje então nós vamos dar continuidade ao 7º selo, né? Então, como nós dizíamos, o sétimo selo abre as 7 trombetas. Sim. Né? Então, é interessante que nós vamos ver aqui que nos selos, alguns chamam os selos de a quarta parte, né? Sim. O selo sempre é a quarta parte disso, a quarta parte da época, a quarta parte daquilo. Sim. Agora aqui nas trombetas, chama-se as trombetas de a terça parte. Terça parte. São 33%. Né? Então, de 25% sobe as catástrofes para 33%. Ah, porque eram 4 cavalos, né? Então, a quarta parte da Terra aconteceu isso, a quarta parte aconteceu isso. Agora vai começar a se dizer a terça parte. Ah, ok. Né? Então, essa destruição, quando o apóstolo Pedro fala que a Terra está sustentada pela palavra de Deus e guardada para o dia do juízo, guardada para o fogo, é deste fogo que ele está falando. Ah, ok. É o fogo da grande tribulação, Sim. onde vai acontecer. Então, depois de o anjo jogar o incensário, que nós falamos a semana passada, do incenso, as orações, as taças, e houve relâmpagos e terremotos, no versículo 6 do capítulo 8, diz assim: então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Esse preparo, hein, Alfredo? Pensa aí. Então, você vê, esses anjos, onde estão eles agora? Estão diante de Deus. Sim. Né? Mas quando chega na tribulação, quando Cristo abre o 6º selo, eles já se preparam com a trombeta para tocar. E é interessante, nós vamos falar um pouco sobre trombeta, antes de nós entrarmos nas catástrofes, para entender como Deus avisa isso já desde o Antigo Testamento. Então, quando nós vemos toda a construção do templo, a construção dos utensílios do templo,
aquilo ali já apontava para um final. Apontava para o Cristo. Nós temos que ler sempre desta maneira, apontando para o Cristo e escatologicamente, ou seja, para o final de todas as coisas. Então, se nós formos lá para o livro de Números, no capítulo 10 do livro de Números, nós vamos achar ali a instituição, como Deus manda, né, quando Deus manda fazer ali algumas trombetas. E como nós falamos, haviam trombetas chamadas shofar, né, que eram feitas de chifres de carneiro. E havia esse tipo de trombeta aqui que nós vamos ver aqui no capítulo 10 do livro de Números, onde Deus manda que Moisés fizesse. Diz assim, olha, capítulo 10, no versículo 1, ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata batida. Sim. Essa já não é o shofar, não é o de chifre de carneiro. Elas te servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida dos arraiais. Quando ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à entrada da tenda da congregação. Mas quando soar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Haviam toques diferentes. Quando se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao oriente. Quando pela segunda vez se tocar retinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao sul. Para a partida dos arraiais se tocará retinindo. Para juntar a congregação, tocar-se-á sem retinir. Um toque só. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Será isto para vós e vossas gerações um estatuto perpétuo. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Uau. E aí diz assim: semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não são avisos, né? Lembrança diante de Deus. Uhum. Agora, quando nós lemos ali, ó, você vai tocar para reunir o povo, para reunir os príncipes, para sair para a guerra, nos dias de festa. Jeito diferente de toque, né? Jeito diferente, retinindo, tocando de uma vez. Agora, retinindo seria assim, passado. Né? Seria assim. E aí uma vez, olha, dessa maneira, né? Então todo o povo ouvia e falava, opa, é para isso. Sei. Opa, é para isso. Esse toque de trombeta, sim, tem no céu, sim, que os anjos vão tocar agora. Sim. Não é? E você veja aqui no livro de Jeremias, no capítulo 4, nós vamos lá, uma coisa interessante aqui no livro de Jeremias, no capítulo 4, então Isaías, Jeremias, nós vamos lá no versículo 5 do capítulo 4 de Jeremias, onde diz assim, ó: anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira no caminho para Sião, fugi para a vossa segurança, não pareis. Eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações se pôs em marcha. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que tuas cidades sejam destruídas e ninguém nelas habite. Esse tocado de trombeta aqui era o tocado de trombeta para anunciar a destruição que Nabucodonosor estava vindo para destruir Jerusalém. Uhum. Seria como uma sirene de guerra, né? Exato, quando, um aviso. Por exemplo, lá vem os aviões, lá vem, né, o pessoal, as bombas, os vigias, né, estão sabendo que o pessoal está chegando, aí eles tocam a trombeta. Aquela sirene, né, que é aquele som é terrível. Muito forte, muito forte. Então, o que acontece? Sonido de trombeta sempre anunciando alguma coisa, né? E quando se toca, dependendo do modo de tocar,
Ou é para festa, ou é para reunião, ou é para destruição. Por isso que ele fala assim, tocai a trombeta em Sião, fazer alarido na terra. Porque fujam, porque virá a destruição. Então aqui no Apocalipse, no versículo 6, então os 7 anjos que tinham se prepararam para tocar a trombeta. Okay. Aí já não é mais, é algo que vai ser muito ruim para quem estiver aqui na terra. E aí diz assim, versículo 7, o primeiro anjo tocou sua trombeta. E aí você vê, quando ele toca a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então, quando o primeiro anjo toca a trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue. Nossa, que coisa, né? São dois elementos totalmente diferentes. Exato. Né? Você veja que quando, nas 10 pragas do Egito, o que acontece? Desce saraiva e fogo sobre o Egito. Não é? Alguns intérpretes entendem que isso daqui seria talvez, poderia ser como se fala, algo que acontece depois da explosão de uma bomba, ou de uma bomba atômica, ou de algo, e olha para o céu e vê essas coisas caindo. Sim. Mas aqui quando o anjo toca, vê um juízo de Deus e essas coisas vindo do céu, caindo na terra e destruindo. 33%. Agora você vê que aqui são 33% foi queimada a terça parte da terra. Você só fala de queimada aí, né? Você vê. Então você imagina, isso daí vai ser um negócio que vai queimar muito. E a terça parte das árvores, quer dizer, 33% das árvores que existem no mundo serão queimadas nesse castigo da primeira trombeta que se toca, né? E toda a erva verde. Então, você imagina as plantações que estiverem nesse tempo, né? Então tá lá para se colher. E nesse ano aqui não terá colheita, porque toda a erva verde vai ser queimada. Que veja bem, né? Recentemente nós tivemos um evento, né, aqui no climático, né? Aqui nos Estados Unidos, nessa parte onde a gente vive aqui, no Nordeste dos Estados Unidos, né, que está na região de New York, houve um incêndio muito forte, né, algumas florestas do Canadá. Do Canadá, né? Queimaram. E de onde nós estamos, aqui para o Canadá, para onde aconteceu as coisas, nós estamos em torno de 8 a 10 horas de viagem, né, de carro, de distância a esse local. E essa região nossa aqui, a qualidade do ar caiu demais, né? O sol ficou, né, escuro, né? Você não conseguia, a visibilidade era muito ruim. Agora você imagine 33% da terra pegando fogo. Fogo queimando. Como é que vai ser a qualidade do ar? O que vai acontecer, né? Será terrível, né? E aí ele diz assim, olha, no versículo 8, o segundo anjo tocou a trombeta. Sim. E foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Lembra das 10 pragas? Sim, lembro. Então, os rios e as águas do Egito se tornaram em sangue. Isso aqui é julgamento de Deus, não é? E então aqui nós vemos o seguinte, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar como que parecido... Como que é uma quantidade muito grande. Parecia um grande monte. Não se sabe se é um meteoro, se é algo caindo do céu. É rochoso, né? Algo rochoso. Né? Parecia um grande monte, caiu no mar, né? Caiu ardendo em fogo no mar. Então sabe que quando, como dizem alguns cientistas, quando entra um meteoro na atmosfera, ele pega fogo e se desfaz. Sim. Aqui não se desfaz, ele entra pegando fogo, ardendo em fogo. E aí o que acontece? Ele cai no mar e tornou-se em sangue a terça parte do mar, 33% do mar, porque quando cai isso no mar, mata muita criatura. Sim. Mata pessoas, mata gente que está no mar. Então aquilo se torna em sangue, a terça parte do mar. E morreu, no versículo 9, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar. Foi destruída a terça parte dos navios. Sim. Então você imagina, no mundo de hoje que nós vivemos... O mundo da exportação. Da exportação e importação. Então, quantos navios não há hoje
no oceano. Né? Os containers. Os containers, né? Então, quer dizer, hoje você faz um pedido na sua casa, dentro do seu computador, tá lá, em 3 dias está chegando. Sim. E quando você pega o produto, foi feito na China, foi feito no Camboja, foi feito Tailândia, Vietnã. Como é que chegou em 3 dias aqui, né? Sim. Quer dizer, há em estoque, mas tudo isso vem como? Navio. Que comporta grandes quantidade de containers. O comércio mundial hoje é... Navios. Então agora você imagina 33% desses navios serem destruídos. Comida, produtos de uso, ou tudo mais. Vidas. Sendo que, veja bem, um navio hoje, qual é a tripulação de um navio hoje, né? Entendeu? Cada navio hoje, no mínimo dessa parte de navio cargueiro, eu penso que deva ter na faixa aí de 100 a 200 pessoas. Você já imaginou? Então, quando se destrói toda essa quantidade enorme de navio, vai um monte de gente e diz que a terça parte dos animais que estão no mar morrem. Quer dizer, haverá falta de produção, peixe, produção. Tudo isso daí haverá falta, porque todos os animais que estão lá vão morrer. Agora imagine o odor que isso causa no mundo. Sim. Né? Odor de morte, odor de peixe e ser humano, tudo morto ali nos mares, a terça parte, 33%. Né? Isso no tocar da segunda trombeta. Aí no versículo 10 diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. Então veja que aquele grande monte cai sobre o mar. Essa estrela, que no Antigo Testamento se cometa, meteoro, tudo isso se chamava de estrela. Na linguagem bíblica, tudo isso é estrela. Sim. Então não se sabe o que seja aqui. Mas o fato é que cai nas águas doces, água de rios. Sim. E nas fontes de águas. O versículo 11 diz assim: o nome da estrela era absinto, quer dizer amargo. A terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas e se tornaram amargas, venenosas. Então, por um exemplo, nas fontes de rios em água doce... Então isso aqui é em terra. É em terra. Aquele cai no mar. Essa estrela, ela cai na terra. Então, nós vemos... A água que nós bebemos aqui na cidade é água que tem em reservatórios. Né? Então, quando nós vamos aqui para Westport, que é uma cidade próxima à nossa aqui, a gente passa por um reservatório muito grande de água, onde não se pode ter barco, onde não se pode nadar, porque para não contaminar a água, porque é água que bebe, só pode pescar. Sim. Mas se colocar barco não pode, porque vai contaminar a água com óleo, diesel ou alguma coisa. Sim. Agora você imagina essa estrela caindo nesta água, como é que nós vamos beber água em casa? E é por isso que ele diz aqui, tornou amargo, e muitos homens morreram porque beberam dessa água. Ela está contaminada. Está contaminada. Ela se tornou... Porque a gente nem pensa, né, Alfredo, quando a gente vai beber uma água, né? Não, a água tratada, quer dizer, quando eu levanto de manhã cedo, que eu abro a torneira e eu falo, bendito seja Deus, né? Você abre a torneira, sai água da tua mão. Se o Salomão visse uma coisa dessa, ele ia dizer, vocês são milionários. Né? Porque como riqueza, é que essa água chega aqui na tua mão? Você abre aqui a torneira, você não vai buscar água em nenhum lugar, põe na cabeça e traz para casa. Como no passado, em alguns lugares ainda se faz isso, certeza, né? Muita gente é muito faz difícil. Isso, né? Mas você abre um chuveiro, você controla a temperatura da água. Tá muito quente, vou colocar um pouquinho mais frio, um pouquinho mais frio. Inverno, tal. Né? Gente, isso é uma bênção tão grande e passa desapercebido. E aqui vai chegar um ponto. Mas aqui, quando a pessoa bebe dessa água, ela contamina e a pessoa morre. Muitos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargas, se tornaram venenosas. E aí diz assim: o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida de novo a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Então veja, nós somos 24 horas, sim, não é? Então vai dar mais ou menos umas 6 horas. Teve 2,6, sim. Né? 6 horas do dia... Vai mudar totalmente a estrutura climática. Vai mudar tudo, né? Sei não, 8 horas, mais ou menos 8 horas do dia,
Sim. Não é? 8 vezes 3, 24. Sim. É. 8 horas do dia, se o dia nós temos, vamos por aí, nós tivemos 12 horas de dia, Sim. Quer dizer, ficarão durante, se dividir o dia em 12, daria 4 horas de escuridão. Sim. O dia não amanhece até o meio-dia. Sim, uau. Ou à tarde, né? Ou à tarde, não dá depois do meio-dia, já começa a ficar escuro. Sim. Então, você imaginou, aqui agora nós estamos chegando no outono, quando é 4 da tarde tá escuro, que é quando começa o equinócio, né? Quando acontece a Terra começa... Quando muda... nessa região nós estamos aqui, é 4:30 da tarde de noite. Tá? Quanto mais você sabe pro Canadá, lá para cima, vai ficando, né? Algumas regiões praticamente não amanhece. Não amanhece. Fica... E é interessante que quando há pessoas que... A gente sai para trabalhar, então, por exemplo, no verão, a pessoa que sai do trabalho 6 da tarde, então o sol no alto, né? Quando chega essa época aqui, 4:30 da tarde você sai, tá como se fosse meia-noite. Agora nós estamos aqui, ó, agora aqui onde nós estamos falando, são 6:10, né? 6:10 aqui fora, aqui, ó, ali o sol. O sol tá ali. Né? Daqui uns dias, né? E é 1 minuto a menos a cada... Quando acontece o equinócio, é 1 minuto a menos a cada dia. Sim. Até chegar no dia 15 de dezembro. 15 de dezembro, 15 de dezembro, né? É onde é o pico. É o pico. Aí depois começa 1 minuto a mais de novo, vai clareando. Mas tem o dia mais escuro aqui. 4:24 da tarde. 4:24 da tarde, você sai pra fora, tá como se fosse meia-noite. É incrível, né? É um negócio incrível. Então imagina aqui... Com todas essas catástrofes e fumaça e fogo e essas estrelas caindo, vai acontecer que esse 33% do dia vai ficar escuro. Aí vai acontecer o quê? Plantação, animais, tudo que tiver vão sofrer as influências dessa mudança climática, né? Há um desequilíbrio total. Né? Então, você veja que aqui eles têm marcado... Aqui na América, o dia, se não me engano é 10 de março, eu não sei, mas eles têm marcado o dia que os ursos acordam. Ah, tá. Eles vão hibernar no inverno e eles acordam. Sim. Aí falou, não, tal dia os ursos vão acordar. Então, coloque seus lixos para dentro, porque o urso pode vir e... Porque ele tá com fome. Tá com fome, se ele sentir cheiro de comida, ele vai vir comer o lixo. Então, o que acontece? Quando dá toda essa mudança, né? Climática, essa mudança de escurecer, o dia não ser como era, pessoas vai ter muito problema de depressão, porque vai estar escuro, você não vai tomar vitamina D, você vai ter problema. Então todas essas catástrofes já começam a acontecer nesse período de tribulação, quando os anjos começam a tocar sua trombeta. Então veja que é juízo de Deus sobre a terra. É juízo. Não é simplesmente uma correção, simplesmente um castigo, é juízo mesmo. Muito bem. Hoje, nós vamos trazer aqui para a nossa época hoje, né? Falando da trombeta. Trombetas são avisos, né? Alfredo, não tem sido tocado algumas trombetas hoje, mas as pessoas não estão ouvindo. Sim. O que você diria sobre isso? Olha que interessante. É a trombeta que temos tocado hoje, né? Sim. A trombeta que a igreja tem tocado é a igreja do chamado do povo para vir a Deus antes que isso aconteça. Antes que essa trombeta de juízo aconteça. Por exemplo, o que aconteceu lá Olha, não houve trombeta naquele momento, mas os anjos, né, que estavam ali em Sodoma, né, e Gomorra, falando com Ló, o que ele falou assim, ó, meu amigo, sai daqui. Você, né? Sai daqui porque vai ser destruída a cidade. A casa vai cair, a casa vai cair. E mesmo assim, eles insistiram ainda em ficar ali um tempo. Eu penso hoje que as trombetas estão, vários sons nós temos ouvido, tá? O som de quê? O som dos pregadores, das pessoas que estão falando, pregadores que estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Sim, tá? Porque você também tem que identificar os barulhos que estão vindo. Então, as verdadeiras trombetas. Então, eu penso hoje que muitas trombetas, nós temos que estar atento aos barulhos, né? As trombetas que estão sendo soadas, tá? Porque, gente, está acontecendo muita coisa e o pessoal parece que está o quê? Estão insensíveis, né? Insensíveis. Como a palavra diz, né? Que o inimigo cega o entendimento. E o entendimento vem através de quê? Através da visão e através do ouvido. Porque se você não ouve a palavra de Deus... Você não vai entender. Você não vai entender. Não vai entender. E olha que incrível. Você veja que esses julgamentos, você vê, é muito interessante. Você vê na época de Noé prega. Sim. Por todos aqueles anos. E o povo...
Jeremias, né, rapaz? Tá sempre há um aviso. Sim. Sempre há o toque de uma trombeta. Você vê que os anjos, ali quando foram para Sodoma, destruir Sodoma, eles tiveram que agarrar o Ló pela mão e puxar ele para fora. Exatamente. Pô, sai daqui, cara. Vamos botar fogo nessa cidade. E o Ló tá ali, não vai, arrastaram. E ainda a mulher de Ló ainda olha para trás ainda e vira uma pedra de sal. Né? Então você vê, hoje a trombeta tem sido tocada, né? Tem sido dado aviso. Venham congregar ao Senhor, venham a Deus, voltem-se ao Senhor. Para quê? Para que isso aqui não venha, porque é a trombeta de convocação à misericórdia de Deus. Agora aqui é a trombeta de juízo de Deus sobre a terra. Porque o que aconteceu lá em Jericó, né? Das buzinas, né? Que são instrumentos também de sopro, né? Tocaram, cai a cidade de Jericó. E aí, você vê que aqui nós olhamos todas essas catástrofes, essas coisas terríveis que estarão acontecendo. E eu quero dizer para algum... Teve algumas pessoas que até falaram conosco que deu medo de ver quando você falou, né? A imagem daqueles que vieram da grande tribulação, né? Sim. E uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, você que é de Deus, você que pertence a Cristo, você que é de Cristo, você não precisa temer essas coisas, porque você não estará aqui. Exatamente, com certeza. Dia, né? Com certeza. Porque o juízo de Deus será contra toda impiedade. O ímpio é aquele que não recebeu o Cristo. Porque Cristo pagou pela nossa impiedade. Quando nós pomos a nossa fé nele, né, é ele que nos salva da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra, né, sobre todos os habitantes da terra. Então, assim como os anjos arrastaram Ló da cidade, sim, assim será o arrebatamento. Aqui nos Estados Unidos, no inglês, sempre no arrebatamento, muitos usam a palavra catch up, tirar da força. Sim. Pegar mesmo, bem cá. Você tá aqui, não abrir e piscar de olhos. Muito bem, pessoal. Então, nós já estamos quase encerrando o nosso episódio, mas tem uma frase aqui, ó. O versículo 13 tem algo muito interessante olha só, diz assim, aí. Nós olhamos e, o negócio tá feio, né? Agora olha aqui o versículo 13. Enquanto eu olhava, João tá olhando tudo isso. Sim. Ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia, com grande voz, ai, 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 3. dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aqui, ó, vozes da trombeta, que as trombetas falam, é uma linguagem, né? Uau. Agora, olha, ele coloca 3 vezes, ai, ai, ai. Quer dizer, não é brincadeira. Quando a Bíblia fala ai, vou falar até em latim, né? Misereres. Rapaz. Então não é brincadeira. 33% já era. Meu amigo, isso já era que significa o quê? Acabou. Queimou, acabou. Acabou o tempo, a luz, rapaz, o sol, a lua, as estrelas, cometa. Rapaz, você vê um filme que... Tem um filme que eu acho que é um filme do passado, Armagedon. Certo? Armagedon, que tá chegando um meteoro. Meteoro, né? Rapaz, gente, isso aqui não é... Essa parte não é simbologia. Isso aqui é real. Isso aqui é real. É real. Olha, aí você pode falar, não acredito, sei lá o quê. Uai, não depende de você ter fé ou não, vai acontecer. O cara fala assim, né? Eu tenho fé que Jesus vai vir. Você tendo fé ou não, ele vai vir. Ele vai vir, né? Independente então, disso, olha... A certeza de que Deus destrói, pune com fogo, e com enxofre e com essas coisas, é só você ir lá no Mar Morto. Lá. Se você vai lá em Sodoma e Gomorra, onde foi, e vê o que é aquelas pedras que estão lá. Sim. Você olha e fala, não é possível. Você põe fogo na pedra, assim, você chega lá, você põe fogo, ela pega fogo. Sim. Porque é enxofre mesmo. Cheiro, rapaz. Cheiro. Você olha em volta assim, você não vê nada. Absolutamente nada. É água, sal, blocos de sal. Pesquisa, olha aí. Você teve a oportunidade de estar lá. Você entra na água, você boia. Blocos, a densidade, né? A densidade de sal é tão tremenda. Aí você olha, temperaturas acima de 50 graus, tá? Centígrados, que na época a gente pegou lá 55. Nossa, né? Deus. Veja bem, aqueles blocos de sal boiando dentro da água. Eu olhei de longe e falei, o que é aquilo? Aí o guia falou, olha, aquilo lá são blocos de sal. Uns blocos de sal do tamanho de um carro. Mais ou menos, né? Boiando assim no Mar Morto. Então, quer dizer, são coisas tremendas. E foi ali naquela região que aconteceu, né?
o evento, né? O evento, que foi onde caiu do céu o fogo que queimou. E aquilo ali, ó, Israel é um lugar muito pequeno, tá? Que é um local, pra você ter ideia, o país Israel é do tamanho de Sergipe. No Brasil, mais né? ou menos, que né? É um estado muito pequeno. Agora você imagina a terça parte da terra. A terra inteira. Então, é isso aí, ó. Então, e a águia diz, olha, cuidado. Ai. Aí essa águia fala, hein, rapaz. Por causa das 3 vozes das trombetas que os anjos ainda vão tocar. Ainda falta. Então, na semana que vem, no nosso próximo episódio, temos aí a 5ª trombeta, que é uma trombeta, aqui, ó, é uma trombeta longa. Longa. Essa trombeta vai soar. Rapaz, a casa vai cair, certo? Essa 5ª trombeta, para você entender, no capítulo 9, ela tem 12 versículos. Olha, a primeira trombeta teve o quê? 1 versículo. A segunda trombeta, 2 versículos. A terceira trombeta, 2 versículos. Olha, gente, a 5ª trombeta vão ser 12 versículos. 12 versículos. Aguarde, viu? Aguarde, porque será mesmo assim Poderoso. muito bom de ouvir o que vai acontecer, né? Tá bom, então vamos esperar a 5ª trombeta na semana que vem. Já convido você a estar conosco, compartilhe o nosso episódio de hoje. Alfredo, fala aí pro pessoal aí, porque a trombeta significa aviso. Dá um aviso aí para nossa galera, porque a gente fala toda vez no culto, num evento, você fala, agora eu vou dar um aviso aqui para vocês. Exato. Dá um aviso aí pra galera que tá ouvindo nós aí. Eu vou dar um aviso aqui, os nossos irmãos, que nós estamos lendo essas coisas, isso vai acontecer literalmente aqui na Terra. Para aqueles que ficarem aqui, para aqueles que não receberam o amor de Deus. Então, talvez você olhe hoje o mundo com tanta injustiça. Meu Deus. Talvez você olhe hoje uma criança de 3 meses sendo violentada e não tem justiça. Você olha cristão sendo morto e não tem justiça. Você olha pessoas fazendo coisas terríveis e você não vê justiça. E aí quando nós olhamos aqui, nós dizemos, não, mas isso aqui é muito pesado. Não é não, irmãos. É o castigo merecido por aqueles que não receberam o amor de Cristo em suas vidas. Cristo recebeu o castigo por nós. Esses receberão o castigo por não terem recebido o Cristo que recebeu o castigo por eles. É tempo de olhar para Cristo e dizer, Jesus, Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. A coisa muda. Não se preocupe, porque é Ele quem nos muda. O pastor Juraci pregou uma palavra domingo que foi tremenda, onde Jesus diz assim, eu vos farei pescadores de homens. Sim. Jesus não disse para eles, olha, se tornem agora pescador de homens. Não. Eu vou fazer, a responsabilidade dele, e ele fez mesmo. E é um processo. Ele vai fazer de você, ele vai fazer de mim, ele vai fazer de nós, nos apresentar diante de Deus como uma noiva, sem ruga, sem mancha. É ele quem vai fazer isso. É forte. Bênção de Deus. Amém, então. Amém? Beleza. Falou, Alfredo. Então, muito obrigado por você estar nos acompanhando mais um episódio. Nos vemos até o próximo episódio, que vai ser a 5ª trombeta. Esteja ligado que estaremos juntos mais uma vez. Tamo junto, um abraço para vocês e bye bye. Tchau, tchau.